Se o renascimento das artes plásticas se inicia no século XV com Brunelleschi e Masaccio, ele se encerra com Piero della Francesca. Nascido em San Sepolcro, na Toscana, ele vai fazer sua fama na cidade toscana de Arezzo e sobretudo em Urbino, nas Marche. Havia se passado uma geração entre Masaccio e della Francesca, tempo suficiente para os artistas experimentarem muito com a descoberta do uso da luz e da sombra e com a perspectiva. Mas havia muito ainda para ser descoberto teoricamente e experimentado na prática. Della Francesca contribuiu em ambos os campos. Matemático por formação, ele escreveu por volta de 1474 o único tratado sobre a perspectiva do primeiro século do Renascimento, o De Prospectiva Pingendi, sobre a perspectiva na pintura, dividido em 3 partes, uma dedicada às técnicas de desenho, uma dedicada ao estudo matemático da perspectiva e a terceira dedicada ao uso da cor, da luz e da sombra na criação da perspectiva. A essa altura de sua vida, já por volta de 60 anos, ele estava se tornando cego e por isso estava abandonando a pintura. É em suas pinturas que vamos encontrar todo o vigor da técnica que ele idealiza. São seus o Batismo de Cristo, têmpera sobre painel de madeira com 1,68 m de altura, hoje na National Gallery, em Londres. A série de afrescos A História da Verdadeira Cruz, na Igreja de São Francisco, em Arezzo. A Ressurreição, afresco no Museu Tívico de sua cidade natal, San Sepolcro. Mas poucas de suas obras possuem tanta originalidade quanto o Retrato dos Duques de Urbino, uma têmpera sobre madeira pintada entre 1465 e 1472, um de seus últimos quadros, hoje nos Uffizi, em Florença. É nele que podemos ver como Piero della Francesca funde a perspectiva descoberta pelos italianos que o precederam, como Masaccio, e a atenção ao detalhe que caracteriza os renascentistas do norte, como Van Eyck e van der Weyden. Trata-se de um díptico pivotante do casal Federico da Montefeltro e sua mulher Battista Sforza, de apenas 47 centímetros de altura, pintado dos 2 lados. O díptico é um conjunto de 2 quadros pintados para serem expostos um ao lado do outro, algumas vezes unidos por uma dobradiça. Federico da Montefeltro, ou Federico III, era um homem incomum mesmo para o Renascimento. Depois de atuar como condottiero, comandante mercenário contratado por outros nobres, ele se torna o 2º duque da cidade de Urbino, quando seu irmão é assassinado. Versado em história e filosofia antigas, era um exímio guerreiro, dotado de um grande senso de honra e de virtude, amado e respeitado pelos habitantes de Urbino, ao ponto de poder caminhar sem guarda-costas pela cidade. Foi um grande mecenas das artes, ainda que como um meio de obter a glória, e fundou a maior biblioteca da Itália, se desconsiderarmos a Biblioteca Vaticana. Sua mulher, Battista Sforza, sobrinha de Francesco Sforza, duque de Milão, era ainda mais incomum. Era tradição em sua família que as mulheres também estudassem, e aos 4 anos ela dominava o latim e posteriormente o grego antigo, sendo detentora de excelente retórica. Por várias vezes ela governou Urbino durante a ausência do marido. Aqui vemos Federico com seu perfil esquerdo voltado para nós, vestido com as roupas e o barrete de duque, de um vermelho intenso contra o azul do céu. Sua veste é pregueada e parece ser feita de veludo. Todos os detalhes são importantes. As verrugas e as rugas em torno dos olhos, bem como os cabelos ainda pretos, crespos, indicam tratar-se de alguém por volta de 40 anos.
A luz incide da direita para a esquerda, e por isso a sua nuca está mais iluminada que sua face. Por trás dele, uma paisagem que à primeira vista parece um deserto, mas quando olhamos melhor, vemos que se trata de um campo cultivado pelo homem. A disposição e a distância das árvores o indicam. É provável que estejamos no início do outono, quando a grama já morreu. As montanhas ao longe parecem estar cobertas por uma bruma. Há um lago entre o campo e o duque, onde deságua um riacho. Talvez o lago seja o Mercatale e o rio o Foglia, nas imediações de Urbino. No lago vemos 2 barcos à vela. Na margem oposta, à direita, vemos uma fortificação. Entre o duque e o lago à esquerda vemos um caminho que se bifurca. Mas o que realmente chama atenção é o seu nariz. Um nariz impressionante, adunco. Parece que lhe falta um pedaço. De frente para ele, sua esposa no outro quadro do díptico. Ela nos mostra o seu perfil direito, com o sol consistentemente à sua direita, e por isso sua face está mais iluminada que sua nuca. O rosto de ambos é de uma serenidade estoica. Parecem não expressar qualquer emoção, parecem controlar tudo e todos, mas nos damos conta que os olhos de ambos se encontram, um olha o outro, vendo-se um no outro. São cúmplices. Há um vínculo profundo entre ambos. Não há rugas ou verrugas em sua pele, nem fios brancos em seu cabelo, liso, dourado. Ela parece ser 15 anos mais nova que ele. Sua pele é muito pálida e o batom, quase do tom da roupa de seu marido, se destaca. A testa é alta, a sobrancelha é escassa. Seu cabelo está preso com uma trança à la princesa Leia, com uma fita muito longa, na verdade um véu muito fino, que passa por cima de seu cabelo para terminar o penteado do outro lado, encimado por um broche de ouro e pérolas. Outro broche de ouro e pedras preciosas, ou mais provavelmente 2 broches, arrematam o penteado. Uma gargantilha formada por 2 fileiras de grandes pérolas unidas por um filigrana de ouro, pedras preciosas e mais pérolas cobre o seu pescoço. Mais um fio de pérolas corre sobre seu pescoço, preso à gargantilha e estendendo-se até o seu colo. Uma corrente de ouro com uma grande pedra vermelha, provavelmente um rubi, parece pender dele. Ela se veste elegantemente, mas também sobriamente. Do corsete de veludo muito escuro, do qual podemos sentir a textura, saem mangas laranjas com motivos botânicos, pinhas, cardos. A paisagem também se mostra um híbrido de deserto e cultivo, mas não há um lago por trás dela. Há torreões, que mais parecem cruzes plantadas no chão. Quando viramos os quadros do díptico, vemos eles em triunfo. O triunfo era uma cerimônia em que um general romano vitorioso marchava sobre Roma com os espólios que conquistou, sendo venerado como um deus, com uma coroa de louro sobre a cabeça. À esquerda está o triunfo de Federico. Ele é transportado em um carro puxado por 2 cavalos brancos. Ele usa uma armadura e segura na mão direita um bastão de comando, e um anjo por trás dele segura uma coroa de louros sobre a sua cabeça. Além do pequeno anjo que conduz o carro, vemos 4 mulheres assentadas com ele. Sob a cena, vemos uma frase em latim que quer dizer: é portanto um insigne triunfo que a fama dignamente o celebra como regente com cetro, semelhante aos mais elevados e perenes comandantes. São versos de Horácio. Podemos ver por trás dele o lago, com 3 barcos e a mesma paisagem.
A luz continua vindo da direita para a esquerda e ilumina os personagens de frente. No triunfo de Batista, o carro é puxado por 2 unicórnios castanhos. Ela lê um pequeno livro, provavelmente um livro de horas ou um livro de orações. Contra a paisagem dos Marque, além de Batista, há 4 mulheres no carro, conduzido por um pequeno anjo. Sob o triunfo está escrito: ela preservou a modéstia na boa fortuna. Sua fama foi celebrada pelos lábios de todos os homens. Ela foi adornada pelos louvores dos homens, pelos grandes feitos de seu marido. É inspirado em versos de Cícero. Há algo estranho nos triunfos. Neles não há povo, como era de se esperar. É uma alegoria. A iconografia usa de atributos para identificar personagens em um quadro, símbolos que representam alguém que conhecemos fisicamente de maneira muito vaga, mas cuja história nós conhecemos bem. São atributos as chagas de São Francisco de Assis, as flechas que perfuram o corpo de São Sebastião, o amarelo e o espelho de Oxum. Se prestarmos atenção aos atributos, saberemos que as mulheres do carro de Batista são as virtudes da castidade, vestida de branco, como uma vestal romana, a modéstia, vestindo roupas muito simples, cinzas, a caridade, com uma pomba em uma mão e dinheiro para ser distribuído na outra, e a fé, segurando uma cruz e um cálice com uma hóstia. Todas são virtudes femininas, pelo menos aos olhos dos homens renascentistas. As mulheres do carro de Federico são a fortaleza, que sustenta uma coluna coríntia quebrada ao meio, a temperança, com uma flauta em sua mão que não é tocada, a justiça com uma espada e uma balança, e a prudência, de costas para nós, como se para não ver algo. Essas são as virtudes do governante. O díptico fala, em primeiro lugar, das virtudes próprias ao homem e à mulher no casamento, representando o que se esperava desses papéis no Renascimento. Mas se analisarmos melhor, nos damos conta que o pequeno anjo que conduz o carro de ambos é, na verdade, Cupido, e conduz um ao encontro do outro. Esse díptico é, sobretudo, uma obra sobre o amor verdadeiro entre 2 cônjuges, apaixonados, separados pela idade, mas unidos pelos mesmos ideais virtuosos, por ideais humanistas. É interessante que os unicórnios do carro de Batista sejam castanhos. Talvez você nunca tenha visto unicórnios que não sejam brancos. Eu também não. É como se os unicórnios, símbolo da castidade que se esperava de uma noiva, trocassem de lugar com os cavalos, símbolo da fidelidade que se esperava de um noivo. Castidade e fidelidade correspondem ao amor de cada um deles. Federico costumava dizer que Batista era o prazer de suas horas públicas e privadas. Ela devia ser muito inteligente e uma amante calorosa também. Mas este não é apenas um quadro sobre o amor. É também um quadro sobre o luto. O quadro de Federico foi pintado em 1465. O de Batista em 1472, quando ela já estava morta. Della Francesca usou sua máscara mortuária para pintar o quadro. Ela havia falecido após dar à luz ao 7º filho do casal, de pneumonia, e Federico praticamente se retirou da vida pública. Talvez a intenção original de Federico fosse mandar pintar ambos os quadros, desde o início. Mas depois que ela morreu, o quadro se tornou um memorial, como o casal Arnolfini de Van Eyck. A inscrição do triunfo dela parece-se mais com um epitáfio romano que com a celebração de um triunfo. Por isso, talvez, ela se mostra tão pálida no seu quadro do outro lado. Por isso, talvez, ele tenha as costas iluminadas e ela tenha a face iluminada. Imagine ela deitada sobre uma mesa sendo velada e ele
ligeiramente inclinado sobre ela, com o sol por cima dele. Por isso, talvez, as construções em forma de cruzes ao lado dela, um cemitério, ainda que provavelmente ela tenha sido enterrada dentro de uma igreja. Quando viramos o díptico e voltamos a olhar à sua frente, outras ideias nos ocorrem. A testa alta e a sobrancelha escassa dela eram parte da moda das mulheres elegantes na Itália no 400. Mas e o nariz dele? Quando jovem, Federico perdeu o olho direito em um duelo. Por isso ele é sempre retratado com seu perfil esquerdo, o lado bom, como neste outro quadro de Della Francesca, A Sacra Conversação. Não ter um olho era ter um campo de visão muito menor. Era correr o risco de ser assassinado a qualquer momento. Federico pediu então a um cirurgião para extrair a ponte de seu nariz, aumentando o campo de visão do olho esquerdo. De fato, falta um pedaço a este nariz. Isso explica em parte a pose de perfil de ambos, mas é preciso lembrar que essa pose fica bem em um humanista, sendo o perfil o modo de se representar o imperador nas moedas da Roma antiga. Federico e Batista querem se assemelhar aos homens do passado, em especial aos governantes do passado. A ideia do deserto cultivado torna-se importante porque representa o elan civilizador do homem renascentista, que doma a natureza, no caso através da agricultura. É preciso lembrar que cada uma dessas 4 cenas está pintada em um painel de madeira de 33 centímetros de largura por 47 centímetros de altura. Os quadros são minúsculos, quase uma miniatura. E Della Francesca nunca poderia ter realizado a pintura se não tivesse aprendido algo dos mestres do Renascimento do Norte. Sabemos que ele teve contato em Urbino com van der Weyden. Vemos uma obsessão em preencher o espaço com detalhes. E a natureza é claramente retratada ao modo dos quadros flamengos. A pincelada minúscula permite que se represente até a textura das coisas. Por outro lado, o tratamento dado à paisagem ao fundo já emprega um tipo de esfumato, que chegará ao seu apogeu com Da Vinci. O esfumato consiste em esfumaçar a tinta, misturando-a sutilmente com outras tintas já sobre a superfície do quadro, para que elas se mesclem sem que a transição seja perceptível. Da Vinci usará o esfumato para representar algo que está distante, como que coberto por uma névoa. E Della Francesca faz o mesmo aqui. O comportamento de Federico de Montefeltro ao pedir que lhe tirassem a ponte do nariz lembra muito os conselhos de Nicolau Maquiavel ao príncipe. Vamos ouvi-los. E posto que é necessário a um príncipe saber usar do animal com destreza, dentre todos ele deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não pode defender-se de armadilhas, e a raposa é indefesa diante dos lobos. É preciso, pois, ser raposa para conhecer as armadilhas, e leão para afugentar os lobos. Aqueles que simplesmente adotam o leão não entendem do assunto. A música que estamos ouvindo é o Requiem, de Josquin des Prez. Um Requiem é uma missa cantada da liturgia católica que pede o descanso das almas dos fiéis mortos.